É possível que uma mulher do século XIX, sem nenhuma formação acadêmica e vivendo a milhares de quilômetros de distância, tenha descrito detalhes geográficos e históricos, ocultos que a arqueologia moderna só veio escavar mais de 100 anos depois. O que a ciência descobriu recentemente debaixo da terra vai abalar tudo o que você pensava sobre revelação profética. Muitos críticos tentam reduzir os escritos de Ellen White a meras cópias de sua época. No entanto, o Dr. Rodrigo Silva e grandes arqueólogos mundiais têm trazido à tona achados impressionantes em Jerusalém e no Egito que batem milimetricamente com descrições que a profetisa fez em suas visões. Detalhes que ninguém no tempo dela tinha como saber. Nos próximos minutos, você vai descobrir o caso assustador de um erro histórico apontado por céticos que se transformou na maior prova científica da inspiração do espírito de profecia. Prepare-se para ver o momento exato em que a pá do arqueólogo confirmou a visão da profetisa. E o primeiro detalhe começa no coração do Antigo Egito. Para darmos início a essa jornada fascinante pelos segredos do subsolo, nós precisamos voltar no tempo e encarar um dos maiores embates intelectuais da história da teologia. Durante séculos, os críticos mais ferrenhos da Bíblia e os defensores do minimalismo arqueológico afirmavam categoricamente que a história do Êxodo e os 5 primeiros livros da Bíblia eram uma completa fraude literária. O grande argumento da ciência cética da época girava em torno de uma suposta impossibilidade cronológica. Eles alegavam que a escrita simplesmente não existia de forma refinada ou estruturada na época em que Moisés liderou o povo pelo deserto. Segundo os historiadores do século XIX, os povos daquela região eram nômades analfabetos e rudimentares, incapazes de registrar leis complexas ou narrativas poéticas detalhadas. No entanto, caminhando completamente na contramão de toda a comunidade científica de sua época, Ellen White ousou escrever em suas obras, com uma riqueza impressionante de detalhes, que Moisés não apenas sabia ler e escrever com perfeição, mas que ele registrava meticulosamente os decretos divinos, as leis de saúde e os relatos históricos em rolos e materiais altamente duráveis ainda durante a sua jornada pelas areias do deserto e em seu período no Egito. Naquela época, o choque foi inevitável. E a ciência acadêmica apontava para os escritos de Ellen White como uma prova de pura fantasia, religiosa e anacronismo histórico. Afinal, como uma mulher sem formação acadêmica poderia contradizer os maiores arqueólogos e egiptólogos do mundo? Mas a história é uma testemunha paciente, e o que parecia um erro crasso da profetisa acabou se transformando em uma das maiores reviravoltas da arqueologia bíblica. Nas últimas décadas, escavações arqueológicas profundas realizadas no Oriente Médio e, de forma muito especial, na Península do Sinai, mudaram completamente o rumo do debate, cujos achados são frequentemente defendidos e analisados pelo Dr. Rodrigo Silva. Desenterraram as chamadas inscrições proto-sinaíticas nas antigas minas de turquesa de Serabit el-Kadim. Essas descobertas arqueológicas revolucionárias provaram de uma vez por todas que muito antes de Moisés cruzar o deserto, os povos semitas, trabalhadores e até escravos daquela região já haviam desenvolvido um sistema de escrita alfabética funcional. A egiptologia moderna confirmou que o Egito da 18ª dinastia era um centro literário pulsante e que Moisés, tendo sido educado em toda a ciência dos faraós, possuía todas as ferramentas, técnicas necessárias para redigir o Pentateuco exatamente como o espírito de profecia descreveu. A ciência secular teve que se curvar diante da verdadeira história da escrita, e os entulhos do ceticismo começaram a ser varridos para longe. Mas esse foi apenas o primeiro tijolo de uma estrutura de comprovações, muito mais profunda e perturbadora. O verdadeiro assombro lógico da nossa mente acontece quando nós saímos do calor escaldante do deserto do Sinai e voltamos os nossos olhos para a arquitetura oculta e soterrada de uma das cidades mais sagradas e antigas do mundo.
É ali, por entre as pedras e ruínas milenares, que um detalhe geográfico muito específico, descrito por Ellen White em suas visões, parecia algo completamente impossível de existir para os homens de sua época, desafiando a lógica dos mapas antigos. Prepare-se, pois nós vamos cruzar os séculos e entrar agora, de forma cirúrgica, pelas portas ocultas da antiga Jerusalém. Para compreendermos o tamanho do impacto geográfico que estamos prestes a desvendar, precisamos nos colocar no lugar de um historiador que caminhava pelas ruas de Jerusalém, na metade do século XIX. A cidade que se via na superfície era uma mistura de construções medievais, muralhas da era otomana e escombros de batalhas recentes. Não havia tecnologia de radar, escavações profundas ou mapeamento por satélite. Foi exatamente nesse cenário de limitação científica que Ellen White, guiada por suas visões proféticas, começou a ditar descrições extremamente detalhadas sobre a topografia da Jerusalém dos tempos bíblicos. Em seus escritos, ao narrar a vida dos reis de Judá e os passos de Jesus Cristo, ela mencionou com precisão cirúrgica a localização exata de portas antigas, o alinhamento de muros específicos que já não existiam mais e a profundidade de vales que, na época dela, estavam completamente planos ou soterrados. Para os céticos e críticos literários de sua geração, aquelas descrições geográficas eram consideradas erros grosseiros, frutos da imaginação de uma autora que nunca havia pisado no Oriente Médio e que desconhecia a realidade dos mapas oficiais. O que a ciência daquela época não conseguia conceber era que a verdadeira Jerusalém bíblica não era aquela que estava visível aos olhos humanos. Como o Dr. Rodrigo Silva frequentemente demonstra em suas brilhantes análises arqueológicas, a Jerusalém dos tempos de Davi, de Salomão e de Cristo foi destruída, queimada e arrasada tantas vezes ao longo da história que a topografia original acabou sendo soterrada por dezenas de metros de entulho, poeira e novas construções. O solo atual da cidade é, na verdade, um teto artificial que esconde o passado. O grande colapso do ceticismo começou quando os arqueólogos modernos finalmente fincaram suas pás no subsolo e iniciaram as escavações na chamada Cidade de Davi e nas proximidades do Monte do Templo. Para o espanto do mundo acadêmico, à medida que a terra era removida, as estruturas descobertas no subsolo, como o antigo sistema de águas, as exatas fundações dos muros do período do Segundo Templo e as portas de pedra originais, começaram a aparecer exatamente onde Ellen White havia relatado décadas antes, revelando uma Jerusalém que os olhos humanos do século XIX jamais poderiam ter mapeado por conta própria. Descobrir que as pedras soterradas davam total razão às visões da profetisa chocou profundamente os pesquisadores mais tradicionais, provando que a fonte de suas descrições ultrapassava o conhecimento geográfico humano. No entanto, se encontrar muralhas e vales escondidos debaixo de uma cidade moderna já parece um feito impressionante para uma mente sem treinamento científico. Existe um relato ainda mais específico e intrigante guardado nas páginas do Espírito de Profecia. Um mistério ligado diretamente aos luxos, aos rituais ocultos e aos segredos mais profundos da corte dos faraós no Antigo Egito, que a ciência secular tratava como um mito folclórico, mas que acabou sendo desenterrado de forma avassaladora. O que a pá da arqueologia encontrou escondido no interior dos palácios egípcios vai confrontar a lógica de qualquer crítico e te deixar completamente sem palavras. Vamos descer agora até as terras do Nilo para desvendar esse segredo, para compreendermos a dimensão do que acontece. Quando a revelação profética antecipa a ciência, nós precisamos deixar as terras da Judéia e descer até o coração da maior e mais poderosa potência do mundo antigo. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White dedica capítulos inteiros para detalhar a vida de Moisés no Egito, descrevendo o ambiente palaciano com uma riqueza cultural impressionante.
Ela menciona detalhadamente o nível de sofisticação da ciência egípcia, a complexidade de sua idolatria refinada e elementos extremamente específicos sobre os rituais, o sistema educacional e a etiqueta da corte real daquela dinastia. O grande mistério por trás disso é que, na metade do século XIX, quando essas linhas foram escritas, o conhecimento humano sobre o Egito Antigo era terrivelmente limitado, nebuloso e incompleto. A egiptologia ainda estava dando os seus primeiros passos engatinhando, e a maioria das informações que a sociedade ocidental possuía vinha de relatos superficiais, e muitas vezes distorcidos, de historiadores gregos antigos como Heródoto. Não havia enciclopédias detalhadas, fotografias de templos ou internet para consultar, fazendo com que as afirmações da escritora parecessem, para os intelectuais da época, um retrato romantizado e sem qualquer base factual. No entanto, o confronto direto entre esses relatos e as descobertas modernas da egiptologia e da arqueologia bíblica, amplamente exploradas e trazidas a público por especialistas, como o Dr. Rodrigo Silva, gerou um verdadeiro terremoto de espanto acadêmico. Com a decifração avançada dos hieróglifos na Pedra de Roseta e, principalmente, com a descoberta posterior de tumbas reais intactas e registros em papiro, os cientistas começaram a reconstruir a verdadeira face da 18ª dinastia egípcia, o período exato em que Moisés viveu. O choque foi absoluto. A precisão com que Ellen White narrou o sistema de adoção real, a estrutura militar na qual Moisés foi treinado, os dilemas morais da realeza e os rituais metafísicos dos sacerdotes egípcios descrevia, perfeitamente e sem erros, a realidade histórica encontrada debaixo das areias do Nilo. Ela descreveu uma civilização de altíssimo refinamento intelectual e artístico, exatamente como os artefatos desenterrados provaram décadas mais tarde, mostrando que Moisés enfrentou uma estrutura de poder muito mais complexa e inteligente do que a literatura do século XIX supunha. Uma mulher do século XIX, sem nenhum tipo de diploma ou acesso a pesquisas de campo, descrevendo os segredos mais profundos e íntimos da maior potência da antiguidade com precisão científica e histórica, é algo que desafia completamente a razão humana e desconcerta os críticos mais céticos. Mas se você acha que essa confirmação milimétrica sobre os mistérios do passado egípcio é algo impressionante para a sua mente, você precisa ver como esse encontro extraordinário entre os achados da arqueologia e as visões da profecia desmascara e destrói o maior e mais perigoso argumento usado pelos céticos modernos contra a autoridade das escrituras em nossos dias. O que as pedras revelam sobre a blindagem da nossa fé vai mudar a sua percepção teológica. É exatamente essa virada de chave contra o ceticismo que nós vamos analisar em detalhes agora. Para compreendermos o real valor dessa convergência histórica, nós precisamos juntar todos esses argumentos técnicos e colocá-los sob a luz da racionalidade e da fé. Dr. Rodrigo Silva frequentemente utiliza uma frase brilhante que resume com perfeição esse cenário. Ele afirma que a arqueologia não substitui a fé, mas ela remove os entulhos do ceticismo. Essa máxima se aplica de maneira cirúrgica quando analisamos o encontro entre as pás dos pesquisadores e as visões proféticas. O objetivo central de desenterrarmos essas evidências não é criar uma muleta científica para os nossos olhos, mas sim construir uma blindagem intelectual, intransponível contra os ataques modernos direcionados à integridade da Bíblia e do espírito de profecia. Em uma geração dominada pelo relativismo e pela dúvida, onde muitos tentam reescrever o passado para esvaziar o poder da mensagem cristã, descobrir que relatos descritos há mais de um século batem milimetricamente com os achados físicos e geográficos do subsolo funciona como um escudo espiritual. Os pontos de união entre a ciência da terra e a revelação do céu provam que a verdade não teme o escrutínio do tempo, mas se fortalece a cada nova escavação realizada. Diante de tantos fatos empíricos, nós somos forçados a admitir que o cumprimento
e a exatidão histórica desses escritos nunca poderiam ser atribuídos a uma mera coincidência de sorte ou a um palpite feliz de uma escritora do século XIX. A probabilidade matemática de alguém acertar detalhes ocultos sobre a escrita no deserto, muros soterrados em Jerusalém e rituais dinásticos no Egito Antigo, sem ter acesso a dados arqueológicos, é absolutamente zero. Isso prova, de forma definitiva e irrefutável, a existência de uma fonte de informação superior, inteligente e divina, operando nos bastidores da história humana. O espírito de profecia não age isolado em uma bolha mística de alienação factual. Pelo contrário, ele opera em perfeita e absoluta harmonia com a realidade geográfica e histórica que o próprio Deus criou e sustentou. Quando o texto profético antecipa a descoberta acadêmica, ele demonstra que a mesma voz que inspirou os profetas do passado é a voz que governa as leis do universo, dando ao estudante da Bíblia uma base sólida e inabalável para crer naquilo que os olhos humanos ainda não conseguem ver na superfície. Com todas essas evidências inquestionáveis debaixo da terra, vindo à luz do dia e silenciando os argumentos dos céticos, nós somos colocados de forma inevitável diante da maior e mais urgente decisão da nossa jornada espiritual contemporânea. As pedras clamaram, o subsolo confirmou, e os fatos históricos desarmaram a arrogância dos críticos mais severos da fé. Diante de tantas provas documentadas, qual deve ser a nossa postura prática e mental na leitura e na aceitação dessas profecias em nossos dias? De que maneira esse conhecimento técnico deve transformar a nossa preparação para os eventos que ainda estão por vir no cenário mundial? É exatamente esse veredito final da história e essa fórmula de fortalecimento espiritual que nós vamos desvendar agora. No nosso fechamento estratégico, tudo o que analisamos até aqui nos conduz a uma conclusão inevitável. A ciência da arqueologia e as revelações do espírito de profecia jamais caminharam em direções opostas. Pelo contrário, elas se encontram e se abraçam no mesmo altar sagrado da verdade absoluta. Todo o conhecimento técnico acumulado nas últimas décadas e cada artefato desenterrado do subsolo não servem para criar uma fé nova, mas para nos lembrar, com precisão matemática, que a nossa crença não é um salto cego no escuro da ignorância. Nós não seguimos fábulas engenhosas ou mitos consoladores. E nossa fé é fundamentada em fatos históricos concretos, em coordenadas geográficas reais e em revelações profundamente confiáveis que resistiram ao teste do tempo, da crítica e da própria terra. Concluir essa análise nos dá um senso de poder espiritual em comum. As pedras clamaram no deserto do Sinai. O subsolo soterrado confirmou os muros de Jerusalém e a história documentada do Egito provou a integridade de uma mensagem inspirada pelo céu. Se uma mente humana, sem recursos tecnológicos, pôde descrever o passado com tamanha exatidão cirúrgica por meio de visões divinas, nós temos a certeza absoluta e inabalável de que as profecias deixadas sobre o futuro do nosso mundo também vão se cumprir milimetricamente. Cada decreto, cada evento final e cada promessa sobre o retorno de Cristo estão garantidos pela mesma voz que moveu a pá do arqueólogo para confirmar a verdade. O passado já foi provado pelas pedras. O futuro agora nos convida à preparação. E você sabia que a arqueologia moderna e os achados mostrados por especialistas como o Dr. Rodrigo Silva confirmavam com tanta precisão os detalhes descritos por Ellen White há mais de um século? Deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo qual dessas descobertas mais te impressionou. Vamos interagir e debater com profundidade. Se este mergulho na história e na arqueologia fortaleceu a sua confiança na inspiração da palavra de Deus e no espírito de profecia, esmague o botão de gostei. O seu like é a ferramenta que avisa ao YouTube que este canal traz conteúdos sérios, relevantes e que destroem o ceticismo com fatos e verdade. E para não perder os nossos próximos roteiros exclusivos, confrontos teológicos e mistérios revelados dos bastidores do mundo cristão,
Inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Faça parte da nossa comunidade de estudantes da verdade e nos vemos no próximo vídeo.